Na lição da semana passada, quando estudamos sobre a cosmovisão bíblica, vimos que um dos elementos dessa cosmovisão é o conflito cósmico entre o bem e o mal. Esse conflito se estabeleceu no céu, quando Lúcifer rebelou-se contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo. Nesta rebelião, e a partir desta rebelião, Satanás, o diabo, acusa a Deus de ser injusto. Ele diz que Deus é injusto porque ele estabeleceu uma lei que é impossível de obedecer. Mas além de injusto, ele diz que Deus é cruel, porque ele mata aqueles que não observam esta lei. O salário do pecado é a morte. Bem, mas veja lá então, irmãos, como é que ficamos agora? Satanás acusando a Deus de ser injusto e de ser cruel. Hoje ainda, irmãos, a gente vê, quando acontece alguma desgraça, quando acontece alguma morte, mas como é que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permite isso? Se Deus é todo poderoso, por que ele não atua para que isso não aconteça? Culpando a Deus pelos problemas do conflito entre o bem e o mal. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, irmãos, ele veio primeiramente para resgatar ao ser humano. Para resgatar ao ser humano que por conta do pecado estava condenado à morte. O salário do pecado é a morte. Mas veja, irmãos, além disso, o Senhor Jesus veio também para dar um exemplo de vida. Como viver, como tratar o semelhante, como tratar o próximo, como lidar com as pessoas, como lidar com os líderes religiosos. O Senhor Jesus veio nos ensinar a viver. Mas ainda, irmãos, e uma das funções importantes de Jesus, muito importantes de Jesus, é a de mostrar quem é Deus. É a de vindicar o caráter do Pai. É mostrar para a humanidade e para o universo, não só para a humanidade, mas para o universo, para todos os seres criados, que a acusação de Satanás é falsa. Que Satanás mente quando fala que Deus é cruel. E Jesus veio aqui, irmãos, na plenitude dos tempos. A Bíblia diz na plenitude dos tempos. Texto de Gálatas 4:4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. O que é essa plenitude dos tempos, irmãos? Essa plenitude dos tempos é o cumprimento das profecias das 70 semanas. Já estudamos alguns meses atrás. Essa profecia apontava para Cristo, o ungido. Então essa era a plenitude dos tempos. Mas quais eram as características, irmãos, do mundo nessa plenitude dos tempos? Primeiro era o Império Romano, irmãos. O Império Romano tinha pacificado o mundo. Roma conquistava os lugares e administrava os lugares. Deixava que aquele conjunto de tribos que eram constituídos e de pequenos povos ficassem lutando constantemente. Estabelecia o que se chamava paz romana. E isso dava uma certa tranquilidade para os habitantes, ainda que sob o jugo romano. Em outras palavras, Roma tomava conta dos acontecimentos, tomava conta dos povos. Mas ainda, irmãos, por causa do Império Romano, estava estabelecido um sistema de estradas por onde podiam circular as legiões romanas e por onde também poderiam circular, e circularam depois, os apóstolos, para pregar o Evangelho. Estradas com segurança. Mas ainda, irmãos, o idioma grego, na época, era como o inglês hoje. Era um idioma universal, o idioma falado pelos filósofos, falado pelos governantes e também falado e escrito pelos apóstolos. Então o Senhor Jesus veio no momento certo, no momento adequado. Cumprimento de profecia, mas as condições do mundo mostravam que era o momento certo do Senhor Jesus vir.
mas ele veio para mostrar o Pai. Nós vamos estudar isso nesta semana. O Senhor Jesus como um professor para mostrar o Pai. E o verso áureo da lição, irmãos, o verso áureo da lição dessa semana, já mostra isso. 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6, nós lemos o seguinte: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus. O Senhor Deus, irmãos, nós vamos ver isso no decorrer da lição. O Senhor Deus se revela para os seus filhos, e Ele quer que nós conheçamos a sua glória. E para conhecermos a sua glória, irmãos, Ele enviou a Jesus, para que nós tivermos o quê? O pleno conhecimento, diz assim, iluminação do conhecimento. O mesmo texto de 2 Coríntios 4, 6, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É para isso então, irmãos, que o Senhor Jesus veio. Também para isso que o Senhor Jesus veio. Para nos mostrar quem é Deus. Para que nós não tenhamos conceitos errados de quem é Deus. Ou pior, conceitos mentirosos de quem é Deus. Mas saibamos que Deus é um Deus que nos ama. E um Deus que nos ama a ponto de enviar seu Filho para que pudesse resgatar a cada um de nós. Então vamos com prazer, irmãos, estudar nessa semana Jesus, o mestre dos mestres, nos ensinando quem é o Senhor Deus.